Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Literária. Hoje chegamos ao último episódio do ano, um episódio especial pensado com carinho para celebrar o que a literatura nos trouxe em 2025. Antes de começarmos, eu quero deixar o meu agradecimento especial ao Colégio e Curso Gauss, que apoia o nosso podcast e acredita na força transformadora da leitura. Obrigada por caminharem com Voz Literária e fortalecerem esse espaço dedicado à literatura, ao conhecimento e à formação de leitores. E você que está nos ouvindo, aproveita agora no início já para curtir, né? Se você já nos conhece, nós já temos aí mais de um ano com vocês. Já aproveita para compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá? Então não deixe de curtir e de compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui do Voz Literária. E hoje eu estou muito feliz porque recebo duas leitoras aqui queridas, apaixonadas por livros e que têm trajetórias aí marcantes de leitura, né? As nossas convidadas são Rosângela Ibiapina e Ivanice Benedita. Bem-vindas ao podcast Voz Literária. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, né, Thay? Boa noite para quem está nos escutando, né? E aí é um prazer estar aqui, né? E receber esse convite para conversar com algo que é tão do gosto de nós todas, né? Que é os livros. Com Obrigada. certeza. Então você que está aí nos assistindo, já prepara o seu caderninho aí de anotação, que vai vir várias dicas valiosas de leitura. A gente vai falar um pouquinho sobre rotina de leitura também das nossas convidadas e os principais livros que elas leram aí durante o ano, aqueles livros que marcaram aí esse ano de 2025. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também vou compartilhar um pouquinho das minhas leituras aí, então vai ter muita coisa boa pela frente. E vou começar perguntando para vocês, né, já de cara assim, qual foi a leitura que nesse ano de 2025 atravessou vocês, né? Aquela leitura que você não fala, se você pensa assim, nossa, minha vida mudou com essa leitura. Qual foi esse livro? O que é que esse livro causou em vocês? De cara essa pergunta. Eu posso dizer assim, né? Que a leitura, ela me atravessou o ano todo, né? Eu li o ano todo. Esse ano foi de uma forma um pouco diferente, porque eu deixei de assinar o clube de livro da gente, que é a TAG, né? E assim, eu peguei muitos livros emprestados, né? Então, assim, alguns a gente escolheu dos avulsos, mas os que eu peguei emprestado, eu não tive aquela prática que eu sempre fazia de pegar o livro, de rabiscar, né, de escrever, de conversar com o livro, porque eu estava com o livro emprestado, né? Então, assim, dos livros que eu li e que me marcou muito, por conta, assim, de várias vivências que eu tive com pessoas muito próximas com essa temática, foi Dias de Abandono da Helena Ferrante. Eu não sei se você já fizeram Já ouvi uma falar, leitura. já ouvi falar, mas não li. E assim, eu achei incrível, porque parece que é um assunto clichê, porque o assunto seria o divórcio, mas na verdade não é o divórcio, na verdade é o abandono, né? Essa mulher, ela é abandonada, ela é a narradora em primeira pessoa e o marido chega num dia normal, eles são um casal normal, tem 2 filhos, né? Tem um cachorro. E assim, num dia normal, assim, eles tomando café, ele na mesa diz assim, eu vou embora. E aí a Helena, ela consegue escrever com uma maestria, porque você pira junto com ela todo aquele sentimento, né, de abandono que ela passa, assim, tudo que ela sente, ela sente tristeza, ela pira, ela assim perde as estribeiras, né? Então assim fica um vazio muito grande. Então ela consegue escrever muito bem e assim a gente consegue sentir toda aquela angústia que aquela pessoa abandonada passa, né, durante esse período de luto, né? E durante esse ano de 2025, Ivanice, como é que foi, assim, em relação à leitura? Você leu muitos livros, mais do que o ano passado? Foi um ano mais lento? Porque cada ano também a gente tem momentos, né? Sim. Tem momentos que, devido a questões da vida mesmo, a gente lê um pouco menos, outros momentos a gente se empolga mais e começa a ler mais. Como é que foi esse ano para você? Eu li menos, esse ano eu li menos justamente por essa questão, né? Como eu parei de assinar, eu peguei muitos livros emprestados. Então eu esperava as colegas terminarem para poder me emprestar.
E aí também eu tive muitas mudanças também pessoais, assim, eu migrei da minha casa de solteira, né, que eu vivia, então toda mudança, né, a gente acaba mudando muito a nossa rotina. Então eu comecei a construir também, e aí eu também não tive tanto acesso, até a questão financeira também, né, porque como eu tive gastos com a construção, sim, então eu não pude, eu deixei de mão, né, a assinatura, né, e aí, mas assim, eu li menos por conta dessas questões, né, porque a vida pediu assim, que desse, né, essa pausa, né, porque toda mudança, então eu tô assim naquela transição ainda da casa que eu morava, que era solteira, para minha casa, então assim, tem coisa lá, tem coisa aqui. Sei como é muito difícil, então isso acabou atrapalhando um pouco na leitura, no ritmo de leitura, né? E você, Rosângela? Estamos aqui com Rosângela, que eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais leu em 2025, né? Fala como é que foi esse ano em relação a esse processo de leitura, como é que foi, e conta pra gente também aquela leitura que te atravessou, assim, como eu falei, né? Depois dela você não é mais a mesma. Sim. Primeiramente, né, eu quero agradecer a oportunidade, né? É uma honra estar aqui, né? Porque a gente acompanha, né, você nas redes e tal, falando de um assunto que é extremamente importante, né? Livros e leitura. Porque eu costumo dizer assim que a leitura salva, né? A leitura me salvou, me resgatou, inclusive, né? Agradecer a vocês do grupo que me acolheram, a nossa querida Marluce, que foi que me convidou, e depois disso, assim, a minha vida deu né? Eu li bastante esse ano foi o que eu mais li, que a gente estava conversando, eu já li 55 livros esse ano, 55 e contando, né? O ano não acabou ainda. E o livro que eu mais gostei esse ano foi esse daqui, A Revolução dos Bichos. Tipo assim, é difícil escolher um, porque dentro de tantos livros, mas esse livro aqui é um livro que eu acho assim que todo mundo deveria ler, né? A Revolução dos Bichos. E ele, apesar de ter sido escrito bem, bem antigo, ele é uma leitura bem atual, porque ele fala, né, da questão das pessoas mais pobres, dos assalariados. E ele é uma leitura que eu acho que é obrigatória. Todo mundo, principalmente as adolescentes, né, que estão saindo da escola, informação, porque ele está com a mente fresquinha, né? É um livro que me impactou de uma forma que eu li ele já, sei lá, uns 4 livros atrás, mas eu ainda me pego olhando e folheando e eu fico assim, caramba, gente, como que pode? Um livro, né? Não é à toa que ele é um clássico, né? Foi um livro maravilhoso e eu acho que todo mundo deveria ler ele. Com certeza, também concordo. E assim, falando um pouquinho sobre essa questão da leitura na vida de vocês, assim, quando que vocês se perceberam realmente leitoras? Quando é que começou esse processo de leitura na vida de vocês? Foi na infância? Foi na adolescência? Teve alguém que marcou? Porque às vezes tem um professor, né, que instiga, tem um amigo que lê muito e te convida. Como é que foi isso na vida de vocês? Assim, eu, na minha infância, a minha família é uma família assim que veio de um meio que não teve tanto contato com os livros, né? Assim, meu pai, ele trabalhava muito fora, né? A minha mãe que cuidava de casa, mas eles tiveram pouco estudo, né? Meu pai acho que estudou até o terceiro ano primário, né? Porque ele chegou aqui na década de 70, né? E minha mãe também cuidava de casa e eu sou a caçula de 6 irmãos, né? Mas assim, eles sempre tiveram uma grande preocupação de todos estudarem, né? Os mais velhos geralmente já estavam trabalhando, mas os mais jovens, eles tiveram essa preocupação. Então assim, quando eu estava na minha infância, eu lembro que eu tinha uma tia que ela sempre comprava aqueles livros de contos de fadas, mas ninguém me estimulava. É uma coisa que eu via e aí eu sentava. Tava lá. Aí eu via, sentava e aí lia e aí viajava naqueles contos. Aí eu tinha uma irmã que era bem esotérica, assim, ela gostava sabe, tipo, minha cigana. E aí eu via que tinha um quartinho do fundo lá e tinha uns livros. Aí ela lia aqueles livros de romance e eu lembro que tinha alguns daquela coleção Vagalume, né? Que eu li vários. Aí eu lembro da Serra dos Dois Meninos, né? Mas antes disso, dos contos de fadas, eu lembro que eu mais gostava era o Gato e Botas. Eu sempre pegava o Gato e Botas para ler. Aí, assim, durante a vida, a adolescência, eu tive, assim, vários contatos, assim, com amigas que liam e que a gente fazia essa troca de livros, né?
Assim, quando eu estava no Fundamental 1, por exemplo, aí eu li muito, não, no Fundamental 2, aí eu li vários clássicos, daqueles livros que compravam uma coleção, geralmente Sim. tinha na Barça. estante, tipo Barça. É, vinha com umas coleções com a capa dura. Sim, com a assim. capa dura parecendo de corino, É assim. isso. Então, aí tinha na estante, aí eu comecei a ler, né? Tipo assim, Helena, e aí a Garcia, maravilhoso. Iracema, né? Todos aqueles clássicos, alguns de Machado de Assis, né? Só que era aquela Começou leitura, bem. era aquela leitura por ler, né? A gente não tinha aquela leitura excepcional que a gente tem hoje, né? Que aprofunda. Mas eu sempre gostei. E aí teve aquele período de Poliana Moça, né? Que era Poliana Menina, meu Pé de Laranja Lima, Sim. né? Aí quando eu entrei para o ensino médio, eu tinha amigas que eram leitoras, e aí tinha a biblioteca também, eu sempre era amiga da bibliotecária, ou do bibliotecário, sempre. E aí eu comecei a ler, aí lia também, aí lembro que eu li, nessa época eu li muito Paulo Coelho. Amo Paulo demais. Coelho eu li também, Amo. cheguei a ler. Tive essa fase de Paulo Coelho, a gente ficava disputando quem é que vai ler quem é que vai ler mais. Aí a gente gostava muito de fazer teatro. Lia, tipo, Menino do Engenho, aí vamos fazer o teatro na escola. Aí ia apresentar, né? E na faculdade, da mesma forma. E na faculdade, aí eu escolhi fazer letras aqui na UNEB. E aí a amiga da bibliotecária, que era até Paixão o nome dela. E aí ela emprestava, dava uma facilitada pra gente pegar os livros. Aí li vários. Tenho até uma experiência assim que agora eu reli esse ano, que foi Como Água para Chocolate. E esse livro eu li na biblioteca da UNEB. E a gente fez uma corrente. Eu lembro que várias amigas leram esse livro, que é uma mistura de literatura com receita. É muito bacana. Tem um realismo mágico nele, sabe? Então foi assim, não foi um incentivo. Eu toda a vida gostei, assim, né, das histórias, das narrativas. Eu lembro muito de eu lembro da minha cunhada, que era casada com um irmão que já faleceu. Mas eu lembro que a gente tinha uma infância em missão, porque missão do Oricobé aqui, né? Que meu pai trabalhava com calçamento, fazendo calçamento, meio fio. E aí ele abria na época de Baltazarina, aqui em Barreiras, e em Angical, eu não lembro como é que era o nome do prefeito. Mas aí tinha minha cunhada, que ficava lá assim, ela era uma excelente contadora de histórias. Gente, aí eu devia ter uns 10, 11 anos, eu ia pra lá. Aí ela com 4 filhos e lida de casa e tal, eu chegava, ela dizia assim... A gente estava lá e dizia assim, se você lavar os pratos, eu conto as histórias. Maravilhoso. Poderia vir assim, ó, uma pia lotada. E ela contava, e eu ficava viajando naquelas histórias de contos de fadas. Nossa, ai, que legal. gente, era muito gostoso. Até hoje. Excelente contadora. E o marido de uma tia, que é falecida também, marido da tia minha, era aquelas histórias de terror à noite. A gente ia pra chácara e aí sentava todo mundo, assim, os primos, e aí ele começava a contar. E a gente Isso marca demais. Gente, que coisa maravilhosa. Então eu sempre fui apaixonada, tanto Muito pelas bom. narrativas quanto pelos livros. É bom, é E interessante. você, Rosângela, como é que se deu assim esse processo de formação dessa leitora que nós temos hoje? Olha, essa é uma história que eu gosto muito, porque, tipo, aconteceu extremamente por acaso. Eu tinha 11 anos, eu viajei sozinha pela primeira vez, fui para Brasília, na casa de uma madrinha minha. E aí lá, ela trabalhava, meu primo trabalhava, a esposa dele trabalhava, e eu ficava muito só, sabe? Eu ficava só e, tipo, não tinha internet naquela época, não tinha celular, não tinha nada. Tinha televisão, mas aquela coisa que a gente assistia, ficava entediada, sabe? Aí eu fazia, lavava uma loucinha, fazia uma coisa, e eu ficava muito entediada. Aí na estante da sala do meu primo tinha, assim, vários livros, e eu também não tive esse incentivo, né? Quando criança, pelo meu pai, nem pela minha mãe, é culturas diferentes, né? Sim. E aí eu cheguei lá, e aí eu não tinha muito o que fazer, eu falei, moça, eu vou pegar aqui esse livro. Vou ler, né? Bem despretensiosamente. Aí eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi Martini Seco, de Fernando Sabino. Eu lembro que ele é bem curtinho, mas eu li ele numa tarde. Numa tarde eu falei, caramba, que livro gostoso, sabe? E eu já comecei a ler, que ele é tipo um thriller, né, assim, policial, e tem assim mistérios e tal. E aquilo ali me instigou de uma forma que depois disso eu li outro, e eu li outro. Em toda a minha estada lá, eu li, toda tarde eu pegava um livro diferente e lia. E eu tinha 11 anos. Olha só. Ninguém me incentivou, ninguém falou, tá, vai fazer isso aqui e tal. Falei, não, eu vou ler, porque não tinha o que fazer. Eu falei assim, eu vou
passar meu tempo lendo. Olha só. E E aí, a aí- importância do tédio, né? Exatamente, Também, é o que eu A criança falei. vai arrumar alguma coisa A criativa, e geralmente são coisas Exatamente. criativas. Se não tivesse lendo, ia inventar algum brinquedo, fazer algum Com desenho diferente, certeza. inventar uma história, É o que eu inventar falei. uma brincadeira. Que a leitura salva do tédio, salva da rotina, salva de tanta tecnologia que nos rodeia, né? Salva da cabeça da gente, que às vezes a gente está tão assim, né, agoniado. Todo mundo tem seus problemas. E quando você fala assim, não, eu vou ler. Ali parece que você pegou sua vida, botou num cantinho e fala, fica aí no modo off. E agora eu vou viajar. É maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Muito bom. E em 2025, assim, o que guiou a escolha das leituras, né? O que vocês leram mais livros, por exemplo, de humor? Vocês quiseram aprender algo específico? Às vezes tem anos que a gente quer ler, por exemplo, o ano passado foi um ano que eu li muito literatura negra, né? De mulheres, né? Escritoras mulheres negras. Li bastante ano passado. Já esse ano já foi por um outro lado, eu já queria ler mais clássicos esse ano. Então, assim, o que guiou? Foi algum desafio de leitura? Também tem pessoas que entram em desafio de leitura. Sim. O que guiou essas leituras de vocês durante esse ano? Esse ano eu coloquei uma meta, né? Porque assim, eu tenho muitos livros lá não lidos, né, na minha estante. Porque como a gente assina o clube, a gente tem aquele conteúdo, né? Aquela quantidade de livros, né? Todo ano todo mês você recebe um livro, né? E aí a gente programa uma data bacana para todo mundo para discutir aquele livro. Então a gente já tem esse ponto, né? Positivo. Porque a gente sabe que a gente tem 12 livros para ler durante o ano, né? Que são os livros do clube. Mas esse ano a gente escolheu em fazer uma curadoria. Ou seja, aqueles livros que todas nós assim, tenhamos muita vontade de ler, né? E que a gente fica só naquela expectativa do livro que vai receber, mas tem tantos outros que a gente tem vontade de ler, de discutir. Então a gente fez a curadoria. Então, além dos livros da TAG, a gente ainda fez uma curadoria de 7 livros para fazer leitura. E eu coloquei como meta que eu queria ler pelo menos alguns livros da minha estante dos não lidos. Muito bom. Maravilhoso. Só que eu, com toda essa mudança, só consegui ler dos não lidos só um livro. Faz parte do processo. Da mudança toda. Mas assim, então o que me guiou muito esse ano, né? Assim, por conta de todas essas mudanças que eu vivi, assim, no pessoal, foi os livros do clube, né? Esses que a gente fez a curadoria entre a gente, que todo mundo disse qual era a sua preferência e a gente escolheu, né? Fez um sorteio e consegui ler um livro que ainda está em tempo, o ano ainda não acabou. Eu li um livro dos não lidos. Certo. E você, Rô, o que guiou suas leituras? Geralmente eu não tenho assim um plano, né? Como a gente estava conversando lá fora, eu gosto de ir variando. Eu leio, por exemplo, eu estou lendo agora é até brasileiro, né? Chama 6 Doses de Culpa, que tem ali mistério, né? Questão de assassinato e tal. E aquilo ali vai levando a gente, tipo, por caminhos a saber, né? Quem são. E aí eu terminei esse, aí eu vou ler um romance. Aí depois do romance eu gosto de ler ali ficção policial. Aí depois eu gosto de ler mistério, Agatha Christie, que pra mim é Muito maravilhosa. bom. É a minha autora favorita da vida inteira. E aí, tipo, quando a gente terminou de ler, né, Crime e Castigo lá pelo livro, porque a gente lê um livro por mês, né? E aí, entre eles, eu terminei esse, falei, não vou ficar esperando o outro mês. Nossa, tem muito tempo, tem muitos dias ali entre isso, então... Aí eu falei com as meninas, falei, gente, me indica um livro assim, daquele romancezinho bem água com açúcar mesmo, bem levezinho, porque isso aqui é denso, gente, isso aqui é pesado. E aí, depois eu gosto de ler questão de história, questão de cultura, eu vou variando. Eu não tenho nenhum, tipo assim, a minha meta, eu não gosto dessa palavra, a meta, só meta. A minha meta é não parar de ler nunca mais. Adorei essa meta. Também adorei. Porque é bom, e eu fiquei muito tempo sem ler, né? Eu falo para as meninas, eu fiquei quase 5 anos, e nem foi culpa dos meninos, o culpado é esse aqui, ó. Esse aqui é um ladrão de tempo. Com certeza. Ainda mais assim, porque como eu falei, eu coloco meu bebê para dormir à tarde, aí eu ficava, gente, imagina você ficar 2, 3 horas no celular toda tarde. Eu falei, não, tá errado isso. E aí toda tarde eu leio, né, quando ele dorme, e antes de dormir também eu gosto de ler ali mais ou menos 30 minutos, 1 hora. Então é isso, eu não tenho meta. Minha meta é não parar de ler nunca mais. Eu acho interessante a forma como você
divide assim, né, em vários gêneros diferentes, né? E eu acho que é importante isso, porque, como você falou, você pega uma leitura como Crime e Castigo, por exemplo, que é um livro denso, a gente sai longo, pesado depois. você sai daquilo ali já pensando em mil Carregado. coisas, então você tem que ter uma leiturazinha Tipo uma quebra. leve pra você continuar, né? E isso é muito eu- interessante, né? Os gêneros literários, assim. Sim, e eu também gosto de alterar entre um livro físico, né? Na minha estante eu tenho 48 livros físicos não lidos. E eu falei, gente, eu não vou comprar mais livro esse Tipo ano. isso. É uma meta, a minha meta de ler é isso, não comprar mais físico. Só que não dá, já comprei mais 3 para chegar. A gente não consegue. É uma coisa que a gente não consegue. consegue. Aí eu leio um físico e um num Kindle. Um físico e um num Kindle. Que eu falo, eu não vou abandonar meus livros físicos, mas com a praticidade que é isso daqui, gente, né? A praticidade, a leveza. É muito, muito mais fácil, né? Acaba mais fácil. Só que não tem prazer no mundo que substitui isso aqui, né? Você pega, contato, você sentir, né? você sentir o E cheirinho você do tem um livro. livro, assim, também, porque eu penso muito no... Principalmente a gente que tem filho, penso muito no... Tipo assim, eu quero ter os livros para que meus filhos vejam, porque imagina É assim... a nossa herança pra eles. Eu aqui pensando na sua história que você contou, que você estava na casa Da minha madrinha. Da sua madrinha, e o livro te chamou a atenção na estante, Sim. pelo tédio. E muitas vezes acontece isso. Eu acredito que tem muitas histórias assim. Você falou também que não tinha, o livro estava ali. E eu fui lá Exatamente. e Ele peguei tava o livro quietinho para no ler. canto dele. Então, assim, você ter o livro já disponível já é muita coisa. Com certeza. Então, assim, eu gosto também de comprar. Primeiro que tem esse prazer, né? Que não tem como falar. Você tem um livro Pegar, físico. você cheirar, cheirinho. você folhear. E esse fato, né, de deixar ali pros meus filhos, tem até o meme, né, do testamento, né, que a pessoa morre e fala assim, não deixei nenhuma herança, mas tem 364 livros na minha biblioteca, então Tem. tá tudo certo. É uma boa herança, né? É uma boa herança. Ixi, que maravilhoso. Mas e você, Vanice? A Rosângela falou um pouquinho sobre essa rotina dela, né? Que ela lê ali quando o filho dorme, à noite um pouquinho. Você tem alguma rotina de leitura? Ou você lê quando dá certo? Como é que é? Eu sempre estou com o livro comigo, né? Aí se eu tiver um tempinho pela manhã, eu gosto de ler pela manhã, eu acordo bem cedo. E aí antes de começar a minha rotina diária, eu gosto de pegar um livro. Aí eu leio, nem que seja um pouquinho, mas eu leio, né? Porque pela manhã é mais corrido. Mas assim, quando eu tenho tempo também, às vezes à tarde eu tô lá, eu pego o livro também, porque pela manhã eu leciono, à tarde eu fico numa padaria, né? Que é dos meus padrinhos. E aí eu fico no caixa, então ali eu sempre tenho um tempinho. Aí eu pego o livro, faço a leitura. E à noite, antes de dormir também, se eu tiver um tempinho, eu faço minha leitura também. E é bom a gente falar, né, com o pessoal, você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, que você encontre a melhor forma para você. Porque não existe uma fórmula certa, um jeito certo. Você tem que ler tal jeito, tal jeito. Cada um busque formas, né? Tem pessoas que vai ser de manhã cedo quando acorda. Tem outras que vai ser antes de dormir. Tem outras que vai ser quando dá certo. Tem pessoas que moram em capitais, que não é o nosso caso, que estão no trânsito. Então ali no trânsito é um tempo longo no trânsito, 2 horas, 1 hora, 2 horas. Então é um momento que a pessoa pode estar lendo. Então você buscar trazer isso para sua rotina, né? Eu acredito que, independente da sua rotina, eu acho que você consegue ali uns... E é interessante, né? Porque uns 15 minutos de leituras que você lê, quando você vê isso no final, né? A quantidade de livros que você lê por causa de 15, 20 minutos que você separou. Então, assim, é uma quantidade muito grande de coisas que trazem conhecimento, entretenimento também, né? Porque às vezes você quer relaxar com o livro. O livro não é só conhecimento, tem muito de conhecimento, mas às vezes você quer um livro para relaxar, um livro para você rir, um livro para você chorar, né? Tem de tudo. Então, assim, você escolhe. Mas agora a gente vai falar aqui das nossas melhores leituras de 2025, né? Sim. Vocês, logo de início, eu pedi para aquela leitura que atravessou de cara. A Ivanice falou, repete aí, Ivanice. Dias de Abandono, né, da Helena Ferrante. Dias de Abandono, da Helena Ferrante. E Rosângela falou A Revolução dos Bichos, né? Do George Orwell. Muito bom. E agora a gente vai vir... Então essa foi a leitura mais marcante do ano para cada um de vocês, né? Sim. Pra mim, eu falei com elas que eu ia compartilhar também. Pra mim, a leitura mais marcante do ano foi Crime e Castigo. Eu tô com essa edição aqui super antiga, ó, de capa dura. É de 2010 essa edição. Super antiga, não é tão antiga assim não, 2010. Ai, linda. Né? É uma edição da editora Abril. E a Rosângela trouxe Também uma edição trouxe. também lindíssima aqui. Deixa eu mostrar pra Se eu você. soubesse, trouxe a minha também. Essa edição Ele é aqui, maravilhoso. Crime e Castigo. Pra mim, essa leitura foi uma releitura que eu já tinha lido.
E já era um livro que era o que eu mais gostava, continua sendo. Então é um livro que sempre me marca muito. Né, maravilhoso. Ele é mesmo. E agora eu quero saber de vocês qual foi o livro que foi aquela surpresa literária do ano, né? Aquele livro que te surpreendeu, que você começou sem esperar muito e acabou gostando, né? E o que surpreendeu você nesse livro? Esse livro, porque gente, como esse ano eu peguei muito livro emprestado, eu não estou com os livros. Certo. Isso não é nenhum motivo para não continuar com as leituras, não, né? Com certeza. E aí, o da Helena Ferrante, ela já tem todo um mistério relacionado a ela, a escritora, porque é um pseudônimo. A gente não sabe se ela é homem, se ela é mulher, né? Então já começa por aí. E aí, a gente fez a leitura desse, né, Dias de Abandono, e uma colega do grupo falou assim, gente, tem um livro, eu não sei se tem alguma ligação, mas aí no meio literário falam que ele dialoga, é tipo uma resposta do Dia de Abandono. E aí eu acho interessante a gente fazer a leitura. Então vamos fazer a leitura. Aí a gente pegou o Laços, né, do Starnone. E aí fala da mesma temática do Dia de Abandono, só que assim, pela uma visão, porque o Dia de Abandono é a visão da narradora, né, que é em primeira pessoa, da mãe, né? E nesse você vai ter o contato com as 3 vozes da mãe, do pai e das crianças, né? Que eles já falam como adolescentes. Gente, mas ele escreve tão bem. E assim, mostra tudo que ela passou. E a primeira parte são divididas em 3 partes. E a primeira parte, ela escreve cartas e manda pro esposo dizendo tudo que ela passou, tudo que ela sentiu, né? Aí já o esposo conta, né, todo a angústia que ele teve, a parte, né, que aconteceu, por que ele quis sair de casa e tal. Então ele se aproxima muito do livro Dia de Abandonos. E os filhos, que é a parte assim, que é mais interessante, né, que eles já estão adultos, e aí eles contam tudo que eles sentiram, né, com a separação, quando eles fazem a reconciliação, né, que eles reconciliam. Então eles ali passam por todos aqueles momentos, né, com os pais dele, e ele fala toda a angústia, como foi. Então é bem dividido, ele amarra muito bem. E assim, na escrita desse livro, ele usa metáfora, né, porque o nome do livro mesmo é Laços. Tem vários pontos do livro, né, assim, ele mostra isso, pena que eu não estou com um objeto aqui, né, mas assim, ele mostra, essa parte mesmo do Laços, tem uma passagem lá no livro que é muito bonita, porque assim, o laço, ele usa uma metáfora ao cadarço dos filhos dele, porque ele amarra o cadarço de uma forma diferente. Aí falou assim, ninguém amarra esse cadarço desse jeito. É verdade, minha mãe disse que você que amarra o cadarço assim, isso no encontro deles com o filho, né? Aí ele pega e falou, ele não lembra nem disso, né? Ele fala assim, gente, quanto tempo realmente eu fiquei longe do meu filho, que eu não consigo fazer essas ligações, coisas tão próximas, né? Então, assim, eu achei interessante durante esse ano esse diálogo que teve, né, com o Dia de Abandono, com Laços, e assim, o final de Laços, assim, é surpreendente, né? Então, assim, isso me marcou muito, e é uma temática que eu tenho amigas próximas que passou muito por isso. Então, eu ia lendo, só que quando mas conversava com minhas amigas, elas não conseguiam dizer como um escritor, ele tem o trato com a escrita, então ele conseguia passar pra gente, tipo igual Clarice Lispector, que diz o indizível, que você não consegue dizer, tipo assim, verdade, eu não consigo falar. Então a Helena, ela faz isso. E assim, me pegou muito que ela fala de um modo assim, bem cru, sabe? E assim, a gente percebe, a gente acha até assim que ela chega a ser uma pessoa má, por tanta crueldade, assim, pela forma que ela escreve, né? Então eu achei legal, assim, esse diálogo de Dias de Abandono com esse livro do Starnone, que a gente não sabe, por conta desse mistério, se eles têm alguma ligação, se não tem. Então eu achei uma curiosidade, bacana, uma curiosidade. O livro chama-se Laços, né? Laços, do Starnone, né? Muito bom. Já vou pegar depois a dica pra E você, Ró, qual foi assim, sua surpresa, aquele livro que te surpreendeu e por quê? Bom, desde o ano passado eu participo de alguns grupos, né, de leitura no Facebook, nas redes, né? E aí falavam muito de A Cabeça do Santo, que é de uma autora brasileira, Socorro Acioli. Eu falei, eu vou começar o ano com esse livro. Foi o primeiro livro, primeiro que eu li no dia 1º de janeiro desse ano.
E ele conta a história de Samuel, que ele sai numa aventura, né, pela cidade de Candeia, que é no interior do Ceará, e ele vai narrando ali, sabe, de forma triste, de forma lúdica, tem assim, um certo realismo mágico, pela questão das crenças, né, do pessoal do interior, do nordestino mesmo, assim. E aí ele vai em busca da mãe, do pai e da avó. E aí ele vai passando por algumas situações, ele vai fazendo assim amizade com pessoas de caráter duvidoso, né, com um adolescente meio assim revoltado, sabe, com as coisas. E aí nisso ele vai morar dentro da cabeça oca do Santo Antônio. E nisso ele passa a ouvir as orações das mulheres, que as mulheres fazem a oração para o Santo Antônio, e quando ele está dentro da cabeça ele passa a ouvir. E aí nisso vai ficando toda aquela coisa assim, sabe, fantasiosa, assim, mística. E aí envolve polícia, tem uma paixão que ele tem ali. E eu fiquei completamente envolvida, porque você se vê, igual eu falei, parece que tá se desenrolando e você tá bem assim, olhando, sabe? Você tá vivendo, você tá sentindo o que ele tá sentindo. E aí tem o romance, e no final do livro todo ele fica, né, com a moça. Mas é muito legal, é muito gostoso, é muito envolvente. E eu falar, não é que assim, descredibilizando os autores brasileiros, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. E quando eu ouvi, né? Aí tem ele e tem também Oração para Desaparecer, que é dela. Eu li todos os dois. Eu li esse. Mas não é maravilhoso a forma que ele escreve? E a cabeça do santo, para mim, foi assim, um achado, sabe? É um livro assim muito prazeroso de ler, muito gostoso. Hoje mesmo eu assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre esse livro. Eu não li ainda os livros dela, quero ler. Vai estar na minha lista de 2026 que eu preciso ler, porque ele está me rondando de certa forma. O universo já está lá, já em casa. Vou ler esse ano. Ele é lindo, vocês leem. Não vão se arrepender. Perfeito. E você sabe que ela fez uma oficina de escrita com o Gabriel Garcia Marques? Eu fui estudar sobre ela. Aproveitando que você falou do Gabo, foi o livro que eu botei aqui como minha surpresa literária. Porque apesar de ser um livro bastante conhecido, um clássico, né? Sim, eu nunca tinha lido. Aliás, eu acho que eu li o livro dele, aquela Memórias de Minhas Putas Tristes, mas tem muito tempo, não me lembro. Também. Assim, acho que passou, eu li e passou na época. E eu tava querendo ler um livro dele, aí surgiu essa oportunidade de ler junto ao clube. E esse livro me surpreendeu, porque o realismo mágico que ele coloca ali era algo que para mim foi inovador, que eu não tinha lido ainda. Então aquilo mexeu comigo. A história em si mexeu comigo também, aquele tanto de personagem. E eu ficava pensando, como é que esse homem consegue articular tudo isso? Tantos detalhes, tantas histórias, pessoas com o mesmo nome, né? Porque a descendência vinha com o mesmo nome. Então, para mim, foi uma surpresa literária muito positiva, né? O Gabo. Maravilhoso. Também, agora eu já quero ler tudo dele. Também é um dos meus escritores da vida. Olha aí. O que eu mais gosto é Sendo Solidão. E agora, contem pra gente aí, qual foi a leitura mais acolhedora, ou divertida, ou emocional, assim, uma leitura que mexeu com vocês, assim, nesse sentido, né? Que talvez um livro que fizeram vocês rir, talvez um livro que fez você descansar, um livro que trouxe uma paz. Teve alguma leitura nesse sentido? Trouxe alguma coisa diferente? Eu me surpreendi com esse aqui, Se Adaptar, do clube. Eu me emocionei muito com esse livro, né? É da Clara Dupont. E assim, ele fala de uma família que eles têm uma criança atípica, né, uma PCD. E aí ele é muito assim emocionante, né? E aí mostra toda a luta da família para lidar com essa criança, né, que chegou, né? Ele teve paralisia infantil e assim as lutas para conseguir os direitos dessa criança também, né? Como foi entre família, entre os irmãos, a adaptação com essa criança, né? Então, assim, eu chorei muito com esse livro, mas também no final, assim, no final dele, ele é muito assim, emocionante, porque a gente vê que os irmãos, o irmão mais velho acolhe esse irmão, né, com deficiência. A irmã não aceita, né, não aceita, porque assim, o irmão começa a ter um cuidado muito grande com esse irmão dele, e a irmã perde aquela companhia do irmão. Sim. Então cria aqueles ciúmes, né? E aí a gente vê a mãe também, como é difícil, né, a busca
por exemplo, eles precisam trabalhar, e aí onde deixar essa criança, né? Então, toda essa questão. Então, eu não tinha lido nada relacionado assim a isso. Interessante, também né? nunca li. Gente, é um livro que... e assim, ele é muito bonito. Tem uma passagem mesmo aqui da escritora, e ela passou, a escritora, ela tem um filho com deficiência e ela escreveu esse livro para poder, né, mostrar... Já com autoridade no caso, né? Isso, mostrar para as pessoas, né, assim, como é que é esse lidar com uma criança com deficiência, né? Aí tem uma passagem aqui que eu posso fazer a leitura? Pode sim. É dela, da Clara mesmo, ela diz: uma criança com deficiência traz muito mais para aqueles ao seu redor. Sempre me perguntei por que a sociedade exclui as pessoas diferentes, quando vejo a riqueza que isso representa. Com o tempo, a experiência me tornou mais tolerante, infinitamente mais rica. A relação com o corpo, com a norma, o fato de não julgar e a familiaridade com a diferença fazem você crescer. Se a sociedade os integrasse desde pequeno, em vez de os ostracizar, se eles tivessem um lugar verdadeiro, o olhar sobre eles seria muito mais flexível. E pensando bem, quem sabe se para eles não somos nós os diferentes. Olha né? só. Então, assim, foi uma leitura que me trouxe esse aconchego. E também a leitura, a literatura, ela começa a abrir muito, ela abre muito o nosso horizonte. Sim. A gente não olha mais para nada com o mesmo olhar, né? É uma forma diferenciada. Eu já li livros que uma árvore narra, eu não olho mais para uma árvore com o mesmo olhar. É aquele que eu levei, qual é o nome do livro? Esqueci. Eu também. É aquele da capinha verde, é do mesmo autor de A Parte Que Falta? Eu acho. A Árvore Generosa? Não, tá, é outro. Então é outro, mas o narrador. Esse aqui também são as pedras que narram. Aqui é as pedras que narram. Olha só. E aí, assim, um local, porque ele vive muito com a natureza, ele tem um contato muito com a natureza, né? E aí a escritora teve esse olhar, né, de colocar as pedras narrando. Então, assim, eu chorei nesse livro e eu achei assim, uma temática importantíssima, né? Porque a gente ainda precisa muito, a gente diz que a gente inclui, mas a sociedade ainda precisa muito olhar. Somos muito excludentes. Somos muito excludentes ainda. Então a gente precisa muito olhar para essas pessoas com deficiência. Né? Ainda tem assim, muita coisa, a gente tem que evoluir muito ainda. Então foi um livro assim, que é lindo, é pequeno. Maravilha, adorei essa dica. Eu acho que é uma leitura também que para vale todo mundo. Para todo mundo. Se adaptar. Se adaptar. Sim. E você? O meu foi um outro clássico também, chama Mulherzinhas. Ele é bem conhecido, de Louisa May Alcott, né? May Alcott, que acompanha a vida das 4 irmãs, né? Meg, Jo, Beth e Anne. E ele se passa ali durante a Guerra Civil Americana e acompanha, né, assim, a evolução enquanto pessoas, enquanto família, enquanto indivíduas mesmo, né, passando por esse momento histórico, né? E aí o pai delas vai para a guerra e elas são criadas somente pela mãe, aí tem toda uma dificuldade, tanto financeira quanto de criação mesmo, porque naquele tempo era tudo mais diferente, né? E aí, por se tratar de um tema de família, né, amor, irmãs, todas essas questões emocionais, foi uma leitura que eu li com muito prazer, assim, né? Ele abre também a mente da gente para isso, para essa questão de preconceito, né? Da forma como a sociedade vê as mães criando as famílias, né? Que naquele tempo já era bastante difícil, né? E é muito antigo. E hoje, depois de tanto tempo, ainda existe esse preconceito, né? Com as mães, que o pessoal fala, as mães solteiras, né? Mas é um livro que ele foi, ao mesmo tempo que ele foi difícil, porque tem todo um drama ali, foi uma leitura muito prazerosa e muito edificante. Foi maravilhoso. Muito adorei. bom. Eu escolhi aqui O Jardim Secreto. Lindo. Já li. Que é um livro lindíssimo que a gente leu também no grupo. Um livro que trouxe algumas pessoas no grupo falaram, né, da memória afetiva do filme que a gente assistiu quando criança. Eu lembro muito, eu até lembro que foi o primeiro filme que eu aluguei numa locadora na época. Eu lembro que eu ia com minha mãe ia no médico, o médico ficava no prédio e no mesmo prédio tinha a locadora de vídeo, né?
Aí acho que minha mãe, pra compensar que eu ia ficar esperando, aí minha mãe falava assim, não, mas quando a gente sair, você vai escolher um filme e a gente vai levar pra casa. E aí eu fiquei super empolgada e eu lembro que foi esse filme, né, O Jardim Secreto. É maravilhoso. E aí só agora eu vim ler o livro, né? Então eu trouxe essa memória afetiva lá de trás e a história em si é muito bonita, né? A história, assim, mostra a história daquelas crianças que, devido à vida difícil que tiveram, a forma como foram tratadas, tinham uma vida, às vezes, que não queria nem contato com outras pessoas, muitos recriminavam, né? Elas recriminavam outras pessoas, e a partir do momento que elas começam a olhar com outro olhar, a amizade começa a fluir, começa a ver as coisas com outro olhar, as coisas vão mudando, né? E trazendo uma transformação, né? Realmente mágica, né? É um livro muito bonito. Eu achei muito bonito. No início você começa meio com raiva, né, das crianças. Falando, meu Deus, que criança arrogante, que criança chata, arrogante. E ao mesmo tempo você vai vendo a história dura de vida da criança, né? Porquê, e aí é aquilo, né? que você falou, né? Que a gente passa a ter um outro olhar sobre as coisas, né? Porque obviamente a gente não vai viver todas as possibilidades que tem na nossa vida, a gente não vai viver, não vai conhecer todas as coisas, não vai passar por tantas coisas, mas quando a gente lê um livro que te coloca em determinadas situações, perfis de pessoa que talvez você não conheça, quando você vai se deparar com essa situação, você já começa a olhar diferente. Por que essa menina é tão arrogante? Isso. Por que fulano trata as outras assim com tanta dureza? Justamente. Né? E aí você passa a ter esse olhar mais empático, né? Os livros têm essa capacidade de nos trazer esse olhar mais empático. Então isso é maravilhoso. De acolher ao invés de julgar, né? Exatamente. Nesse livro aqui eu aprendi muito sobre isso, porque ele mostra muito, né? Essas crianças duras a ali. A dureza da vida. Né? Por conta de toda a situação, e depois elas vão, de certa forma, se quebrantando ali né? Vai quebrando aqueles preconceitos, aquelas coisas que elas tinham. Então isso é muito... Sim. E dentro de uma amizade muito, né? Bonita. Isso é legal. Com certeza. Então foi um livro que realmente acolheu, assim, esse lado emocional, né? Bacana, é um livro lindo mesmo. E eu quero saber também se teve alguma decepção literária, algum livro que vocês leram e falaram, ou então que vocês deixaram no meio do caminho, porque faz parte também, vocês não lerem, né? A gente, tem pessoas que tem aquele negócio, né? Comecei e vou até o fim que eu quero ver. Eu também sou desse jeito. E tem aqueles que eu tô mais, deixa no meio do caminho, depois eu às vezes falo assim, não é pra mim agora, depois eu volto. Talvez em outro momento. Eu tô mais assim nessa fase, mas eu já tive essa fase de tipo, não, vou até o fim, porque tem que ter alguma coisa aqui. Teve algum livro que foi essa decepção assim literária? Não, eu não tive nenhum livro esse ano, até porque eu li menos, né? E também vocês fizeram uma curadoria, então é mais difícil, né, de você... Tem isso também. A curadoria ajuda. Mas os livros da PEG às vezes decepcionavam, tipo assim, né? A gente se você recebe o livro, ele você vai conhecer. Agora também a PEG deu uma abertura assim para muita coisa que se não fosse o clube a gente não teria acesso, entendeu? Escritores. E aí tem o livro, é muito bacana, porque vem a revistinha que acompanha, né, os livros, e essa revistinha, ela dá várias dicas de vários outros escritores, sabe? E aí quem dialoga, por exemplo, eu tô lendo esse Adaptar, que livro que dialoga com ele? Aí eles dão aqui umas dicas, ó, tá vendo? Aí esses outros livros todos dialogam com a mesma temática. Então, assim, isso é interessante. Então, assim, ela deu muito essa abertura, mas como esse ano eu não assinei e assim, eu peguei alguns emprestados, eu li mais os que a gente escolheu, então fez uma curadoria, né? Então não foi tão decepcionante. E os que eu peguei da tag emprestado, eu gostei de todos, não tive nenhuma decepção. Que bom, né? Eu também não teve nenhum que eu li, nunca abandonei, eu acho que eu não consegui, é uma coisa... Mas não teve nenhum que você não gostou? Você gostou de todos os livros? Eu gostei. Teve alguns que a gente fala assim, que li, que eu gostei menos, mas pra dizer assim, nossa, perdi meu tempo com isso, não. Porque assim, eu pesquiso bastante antes de ler, né? Eu vou ver assim, comentários. E eu vou muito assim, dentro daquele meu gosto mesmo. Por exemplo, eu não julgo, mas eu não gosto de livros de autoajuda. Então, não é uma coisa que eu vá procurar. Você já não vai lá Então não tem como eu dizer que eu não gostei, se foi eu que fui procurar. Não critico quem gosta, né? Cada um tem seu gosto. Mas assim, pra dizer que teve algum que eu abandonei, não tive, que é uma questão de honra minha. Eu falei assim, meu Deus, eu vou terminar, né? Meu Deus. Mas nunca abandonei, nenhum livro também não teve. Ótimo. Eu não tive nenhuma decepção, né?
Eu não tive nenhuma decepção literária também, mas teve um livro que eu abandonei, que foi esse aqui. Eu nem sei como pronuncia direito. Ivanhoe é um livro que veio no Clube de Literatura Clássica. Eu nem sei porque que eu escolhi esse livro. Chegou lá, aí eu falei, rapaz, eu nunca li um romance de cavalaria. Não é? Aí eu fui lá e peguei. Gente, pois eu já gosto. Aí eu comecei. Você vê que eu li até muito, ó. Foi quase uma metade. Mas eu acho que depois, com as outras leituras que estavam me envolvendo mais e tudo, aí eu fui abandonando até que como ele não me conquistou, né? Não foi aquele livro que me conquistou assim, não, esse livro aqui. Deixa ela aí, porque tem aquele livro que te conquista de cara, né? Você começa a ler, você não quer terminar mais. Então, mas não é que seja uma decepção, mas é que eu acho que não era o momento, como eu falei, ele vai ficar lá guardadinho para um outro. Quem sabe numa próxima. É bem bonito, né? Ele é bem bonito. É da literatura e clássica? Muito conhecido. Então eles são livros lindos mesmo, né? Eu já ouvi falar muito bem desse livro, assim, de alguns influentes literários e tal. Esse livro, gente, que beleza, né? Lindíssimo. É lindíssimo. É lindo. Muito bonito. E agora vamos falar sobre indicações, assim, né? Para começar 2026 lendo bem, né? Se vocês pudessem indicar assim, um livro para alguém começar 2026, assim, com o pé direito, qual livro seria esse? Para abrir o ano. Eu acho que esse livro aqui pode ser um livro de cabeceira. Olha aí. Tipo assim, eu tô doida para ler esse livro da Bell Hooks. Entendeu? Tudo sobre o amor. Apesar que o amor, gente, transforma, né? Uhum. Então aqui você pode acordar e aí se você quer ler sobre amor e espiritualidade, aí você pega aqui, abre, ela vai estar falando. Você quer, sei lá, falar sobre o amor, aquele amor que não é o amor romântico, né? E aí, como é que eu posso, né, clarear um pouco isso? E aí você pode abrir aqui e conseguir encontrar aqui. Ela fala muito bem aqui sobre o amor, assim, a realidade do amor mesmo, né? Não esse amor que é mostrado aí nas televisões e tal, né? Aquele que você tem que cultivar todos os dias. Tem várias formas, né? E aquelas várias formas de amar. Então eu acho que esse livro aqui eu tô com ele na minha cabeceira. Eu leio todos os dias, eu leio um pouquinho, então eu acho que é um livro bacana para se iniciar o ano. Muito bom. Legal. E você? Eu trouxe esse bonito, como a gente mostrou, falou dele. Porque assim, apesar de não ter sido o melhor livro... Você já vai começar 2026 com o pé na porta. Gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Porque ele faz a gente repensar, faz a gente pensar e se questionar sobre várias coisas da vida, né? Ele é um livro que eu posso dizer assim, que andou ali comigo lado a lado, amor e ódio ao personagem. Porque já tá falando, é crime e castigo. Ele comete um crime e eu acho que o castigo dele é exatamente a mente dele. Porque você fica ali sempre naquela tensão, né? Será que eu vou ser pego? E ele faz várias formas de ser pego e no fim, né? Deixa surpresa. Vou deixar em aberto, mas é um livro assim que diz muito sobre muitas pessoas, né? Ele faz a gente pensar e você pensar e repensar, você sente raiva, você sente pena, você se solidariza com ele algumas vezes. Mas é um livro que eu super indico. Seria uma boa entrada para 2026. E eu trouxe também para indicar para vocês esse daqui, O Hobbit. Sim. Que foi um livro que eu li esse ano também. Um livro que me marcou muito. Eu achei um livro muito... Eu nem sei, é um dos melhores também desse ano. Eu li junto com Crime e Castigo. Esse livro aqui... É um livro que eu já estava querendo ler há algum tempo. Eu cheguei a ler O Senhor dos Anéis. Olha só, O Senhor dos Anéis, eu não li os 3. Eu lembro que na época eu estava na adolescência, quando eu comecei a ler, aí eu pegava os livros emprestados de um colega e acabou que eu parei, acho que na metade do segundo, né? E não voltei, nem os filmes eu assisti, acho que só um, mas eu tava com essa vontade de, tipo, não, vou começar do começo, vou começar agora pelo Hobbit. E esse livro me surpreendeu. É um livro muito gostoso de ler, né? Porque é um livro, uma história que ele escreveu para contar para os filhos, né? E tanto é que a primeira frase, o livro surgiu dessa primeira frase aqui, ele contando para os filhos. Deixa eu só abrir aqui. Que é uma frase que eu até uso muito quando eu faço uma oficina de escrita, eu gosto de usar essa frase também. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Que começa assim, ó. Olha, vê se não dá vontade de ler. Vocês vão escutar e vão ver se não dá vontade de ler o livro todo. Opa, deixa eu desligar aqui. Diz assim, ó. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia e arenosa,
sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit e isso significava conforto. Ah, com certeza, eu já quero. Então você já fica perguntando quem é esse hobbit e por que ele gosta tanto de conforto e onde é essa toca. E aí a história vai desenrolar, né? Então é uma história muito gostosa de ler, uma história feita assim para o universo juvenil, mas não apenas, né? Porque conta a história desse hobbit, que é um cara que gosta do conforto, como a maioria de nós, gosta de viver na toquinha dele, ele não quer confusão com ninguém, mas ele acaba entrando dentro de uma aventura ali, ele tem que entrar nessa aventura, e essa personalidade dele é que vai fazer realmente a mudança dentro da aventura, né? Esse caráter dele, e ele sempre fica, aí acontece a maior coisa, aí ele pensa, eu queria estar na minha toquinha, confortável. Eu já me identifiquei. Tipo, você é igual a gente, tá vivendo muito, daqui a pouco você fala, eu só queria estar na minha casa, na minha cama. Lendo. E lendo, né? Então, esse livro aqui, fantástico, do Tolkien, ó, pra você começar 2026 e maravilhoso. Já vou sair daqui com várias indicações. Vou anotar tudo. Ixi, então. Então, gente, a gente já tá chegando mais aqui pro final, e aí eu queria que vocês dessem algumas dicas pro pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, assim. Qual vocês acham que é a melhor forma de escolher um livro, assim, pra ler? Eu acho assim, primeiro, você lê por prazer. Sim. Né? Ou seja, você vai procurar um título que lhe chamou a atenção, né? Ou um autor que você gosta, né? Ou uma temática, assim, que você queira ler. Outra é ler no seu tempo. É no seu tempo, por exemplo. Você não precisa se espelhar em outro. Sim. Você pode, se você tiver 15 minutos, você lê 15 minutos. Se você puder ler 15 páginas, você lê. Se você puder ler 50 páginas, você lê, né? Então, mas não se comparar com o outro, porque cada um tem o seu ritmo de leitura, né? Rotina. Mas fazer essa leitura, né? Outra é roubar o tempo do celular. Eu falei. Por favor, isso é primordial, roubar o tempo do celular, porque o brasileiro, ele passa pelo menos 4 horas nas redes sociais, no celular. Imagina, menina, é muito tempo. É muito tempo, você tirar 15 minutos só para fazer uma leitura, né? Então, roubar esse tempo. E assim, carregar o livro sempre com você. Sempre. Eu sempre estou com o meu livro. Se eu for para o consultório médico, ou seja lá, eu levo um livro. Se eu for ali na rua, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que eu tenha um tempo, eu levo o livro. Se eu vou para uma fila, eu levo o livro. Se eu vou para a escola, eu levo o livro. Até porque tem meus alunos, então eu estou sempre com o livro, né? Porque aí eles encostam, aí falam, professora, você está lendo o quê? Né? Então aí, além do que a gente já trabalha, já estimula, né? Sim. E lê o que gosta. Porque às vezes a gente quer, né, forçar uma pessoa a ler uma coisa que não gosta. Porque às vezes a gente fala, não, os jovens, os adolescentes não leem, mas como eles pegam essas séries, por exemplo, né? Tipo, esses que estão da idade dele, aqueles livros assim, grossos. Talvez a gente não encontrou ainda o livro que ele goste, né? O livro se identifica. Se identifica. Então, eu acho que isso também é importante, né? Então, é você ler o que você gosta, né? Eu achei interessante o que você falou, né? De você não se comparar, né? Porque a gente tá chegando, já estamos aí no final do ano, né? E começa aqueles vídeos no Instagram, no YouTube, né? De, porque eu li não sei quantos livros, porque não sei o que, porque... A leitura é um hábito para você, um hábito de bem-estar, um hobby que você tem, algo que vai te trazer bem-estar. Então não é pra porque hoje as pessoas comparam tudo. Né? Porque aí tem que botar, porque eu fui 200 dias na academia, aí o outro, porque eu fui 300 dias na academia, só faltei 5. Aí, porque as pessoas pegam um hobby que é para ser algo saudável e colocam isso como uma obrigação, tipo assim, uma obrigação, uma regra que todo mundo tem que fazer. E não, cada um tem seu tempo, cada um vai ter sua forma. Vai no seu ritmo aí. Só como a Rosângela falou, não pare de ler. Continue. Exatamente. Ótimo. O que eu falo é isso. É mais ou menos o que ela falou. Não adianta você se forçar. Tipo, você gosta de autoajuda, mas eu não gosto. Né? Um exemplo aqui. E aí eu falo, não, mas porque a Tayane leu, ela é uma pessoa que eu me inspiro, ela é uma pessoa que eu acho. Então eu também tenho que ler. Eu acho que não adianta, não vai funcionar. O que funciona pra mim não funciona pra você e pode funcionar pra você. Talvez você pode tentar conhecer, se for algo que você não conheça, né? Exatamente. Tipo assim, ela falou de um livro, nunca ouvi esse gênero. Deixa eu ver se eu vou gostar. Exatamente. E você, tipo, se aventurar por
assuntos diferentes. Tipo, eu praticamente não lia clássicos. E aí, graças ao clube, né, de leitura que a gente participa, foi uma coisa que eu ainda falei com a Marlúcia. Falei, mulher, ela me convidou, né, ela falou, lembrei de você, que a gente lia no ônibus quando ia trabalhar e tudo. Você quer entrar? A gente lê clássicos, assim, tal. E me explicou a funcionalidade, né, do grupo. Aí eu falei bem assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque ela falou, aí eu imaginei, não, lá vai ter gente, né, padrão, top, cabeça, eu falei, eu não vou conseguir. Ela, não, mulher, você entra se você gostar bem, senão, olha aí, já fez um ano, agora em outubro. E aí era uma coisa que eu não tinha o hábito de ler clássicos. E aí, a partir do grupo, eu comecei e agora eu não consigo mais parar, porque a gente sempre tem, não é porque é um clássico que vai ser uma coisa, é só para professores, é só para advogados, não. É por prazer, é igual ela falou, é ler por prazer, ler para você, até pra gente ocupar a mente, para você, né, para tipo, aliviar a questão de serviço de dona de casa, de trabalho, de rotina. Ler é prazer, é para ser prazeroso, é para ser gostoso, é pra gente viajar. É não se comparar e não desistir também. Procurar eu sempre acho que ramos. uma boa dica também para você que quer ler mais aí em 2026, né? Também, como você deve ter percebido, todos nós aqui participamos de clubes, né? Clubes de leitura. E isso ajuda demais, com certeza, né? Você ter um local com pessoas que compartilham do mesmo gosto de vocês, seu, né? De certa forma. Porque você vai escolher, hoje em dia existem diversos clubes da mais variados gêneros, né? Sim. Então você pode escolher um clube de clássicos, você pode escolher um clube de leitura contemporânea, um clube de literatura negra, um clube que só lê terror, um clube que só lê poesia. Então, assim, é só você procurar, que eu tenho certeza que você vai achar aí na internet. Vai se encontrar. E é um lugar onde você se sente mais acolhida e acompanhado, né? Porque você pode compartilhar suas leituras e ali você tem um incentivo de um tá lendo, aí comenta. Então, assim, tem toda essa questão que te ajuda a ler mais, né? Se você quer ler mais, então eu te aconselho a entrar em um clube. E se você quiser participar, você tem um clube lá. Eu vou deixar o link no Instagram das meninas aí na descrição para você ir lá e acompanhar. E também tem um clube Mentes Literárias, que é o clube de literatura clássica aqui de Barreiras, que nós temos encontros híbrido, né? Tanto presencial quanto online. Então, se você for de fora, você também pode participar, tá? E estamos chegando ao fim dessa conversa. Passa rápido, né? Ficaremos aqui a noite toda. Falando de livro. Então, Rosângela e Ivanice, muito obrigada por essa conversa, né? Tão rica, tão cheia aí de afeto literário, digamos assim. Foi muito bom ouvir, né? Compartilhar com vocês, saber como a leitura acompanhou vocês durante o ano de 2025, né? E como cada livro foi deixando marcas, né? O livro vai deixando marcas na gente. A gente não passa por um livro e sai do mesmo jeito. Cada um você vai sendo transformado. Então foi muito bom saber como os livros também atravessaram vocês, né? E você que está nos ouvindo, agora eu quero saber quais foram aí as suas melhores leituras também, tá? Deixa nos comentários aí quais foram as melhores leituras de 2025. Porque vai servir pra gente também. A gente vai lá buscar saber. Vamos anotando. E não esquece de curtir e compartilhar esse episódio, porque isso ajuda o Voz Literária a alcançar ainda mais leitores, né, e leitoras. Agradeço mais uma vez ao Colégio Curso Gauss, nosso parceiro e apoiador, por acreditar na força da leitura e da educação. Então, nós encerramos aqui o último episódio do ano, né, desejando que 2026 seja aí um ano cheio de boas histórias, bons encontros e muitas páginas aí para transformar a vida de vocês. Um abraço.